noite, amigos e amigas do Esporte Visão. Estamos dando início a mais um programa ao vivo aqui na TV Brasil e pela Rádio Nacional. Você viu aí na abertura uma grande decisão histórica no futebol brasileiro. E esta semana também foi cheia de decisões por todo o Brasil. No Rio, Vasco e Botafogo fazem a final da Taça Rio. O Curitiba conquistou o segundo turno do Campeonato Paranaense e vai decidir o título agora contra o Atlético Paranaense, o Furacão. Em São Paulo, Guarani e Ponte Preta fazem uma das semifinais. Corinthians e Palmeiras estão fora. A outra semifinal reúne Santos e São Paulo. Na Libertadores, o duelo brasileiro terá Fluminense e Internacional. Já o Flamengo encara o Sport Recife, mas isso, amigo, só no dia 20 de maio, na abertura do Campeonato Brasileiro. Esses e muitos outros assuntos serão destaque hoje no Esporte Visão, que começa agora e vai até às 10h30 da noite e que tem como convidado hoje Luiz Antônio Venker Menezes, mais conhecido como Mano Menezes, o técnico da Seleção Brasileira. Boa noite, Mano, é um prazer recebê-lo aqui. Realmente, vários jogos interessantes nesse final de semana, né? Os campeonatos estaduais estão bem aquecidos, né? Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Tivemos a oportunidade de hoje à tarde, desde ontem já, né? Acompanhar muitos jogos decisivos, alguns deles com resultados surpreendentes, mas começa a aquecer aí o primeiro semestre do Campeonato Brasileiro e serão jogos importantes que teremos pela frente. Bom, então já chamei o Mano logo nessa abertura falando dos estaduais, porque campeonato estadual é o tema da nossa pesquisa de hoje. A Libertadores da América é o sonho de consumo dos clubes. No Brasil, não poderia deixar de ser diferente. Algumas equipes estão na competição sul-americana, outras disputam a Copa do Brasil. Mas quem fica de fora de uma delas terá somente o campeonato estadual para buscar um título no primeiro semestre. Então a nossa pesquisa de hoje é rapidinha para você. O título estadual salva a temporada? Está aparecendo aí na tela. O título estadual salva a temporada? Para participar, 0 operadora 21 2461 1011. Hoje nós vamos sortear, não podia deixar de ser, uma camisa da Seleção Brasileira. Está aqui para você, a camisa oficial, camisa azul, a camisa número 2 do Brasil. Para você que participa pelo telefone da nossa pesquisa. O título estadual salva a temporada? Você também participa do programa pelo Facebook. www.facebook.com/esportevisão, apareceu aí na tela, e também pelo Twitter, @esportevisão. E para você que participa pelas redes sociais, nós vamos sortear hoje uma camisa do Bangu, que chegou nas finais da Taça Rio do Rio de Janeiro. Está aqui, uma camisa do Bangu para você. Mas para concorrer à camisa, você vai ter que responder a 2 perguntas. A primeira delas, a gente quer saber, para você, qual é o time brasileiro que vai chegar mais longe na Libertadores. Mas, junto a isso, você vai ter que explicar por que o Mano Menezes tem esse apelido. Qual é a origem do apelido do Mano, que, no caso, é o Luiz Antônio Venker e virou Mano Menezes. Os sorteados de domingo passado foram, é claro que ele não vai dizer isso, a gente não vai perguntar a ele isso no programa, você que se resolva aí. Os sorteados de domingo passado foram Haroldo José Vieira de Trindade, Goiás, ele ganhou uma camisa do Santos, e Maison Pereira de Teresina, no Piauí, ganhou o livro 100 anos de futebol arte. Bom, o Mano Menezes, você já viu que está aqui no estúdio, conosco também hoje o Alberto Léo, nosso comentarista aqui na TV Brasil. Em São Paulo está conosco o Fábio Piperno. Boa noite, Fábio, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Esporte Visão. Cadê o Fábio Piperno? Fábio Piperno está em São Paulo. Boa noite, Fábio, é um prazer recebê-lo. E no estúdio da TV Brasil no Rio de Janeiro, Márcio Guedes, para quem eu rolo a bola e para dar início à nossa entrevista ao Mano Menezes. Boa noite a todos, Márcio. É um prazer grande receber aqui o Mano Menezes. E a primeira pergunta, Mano, que eu te faço é o seguinte: com essa mudança no comando técnico da CBF, qual a tua sensação? Você se sente tão confortável quanto antes? Porque o Ricardo Teixeira te chamou, temos aí o Marinho já deu declarações, talvez até um pouco mal interpretadas, de que não, vamos ver a Olimpíada, quero a escalação antes da hora, enfim, algumas declarações que talvez ele tenha dado até de uma maneira apenas como marcar um pouco de presença, sem nenhum espírito de contestação. Mas, de qualquer maneira, eu acho que muita gente tem se perguntado isso. Será que ele está confiando no Mano e você se sente tão confortável quanto antes? A mudança no comando administrativo, né? Olha, eu disse recentemente numa reunião com o próprio presidente, onde estávamos
Andrés Sanches, o diretor de seleções, o presidente e eu, que eu nunca pedi a comandante nenhum, a presidente nenhum, a diretor nenhum, estabilidade no cargo de técnico. Nem sequer ao longo dos meus contratos assinados, né, coloquei cláusulas contratuais daquelas que supostamente me desse alguma garantia, porque sei que o futebol não é assim. Então, essa questão do resultado, ela não é uma via de uma mão só. Ela não é importante só para o presidente, para o dirigente, ela é muito importante para o técnico. Aliás, eu diria que ela é muito mais importante para o técnico do que para o dirigente. Porque não existe técnico que consiga tirar o melhor do seu grupo se o seu grupo não confiar nele. O grupo não confia num técnico quando não existe resultado. O que é preciso separar bem claro, né, é que a seleção não está tendo falta de resultado a não ser a derrota da Copa América, que foi a competição oficial. Ela pode não estar jogando brilhantemente, como gostaríamos que ela tivesse já avançado um pouco mais, porque futebol é assim, às vezes você fica patinando um pouco em determinados momentos, mas ela vem fazendo aí seus 70% de aproveitamento dessa série de jogos que a gente estabeleceu até aqui. Jogaram com o Gabão, jogaram com... Sempre se jogou com o Gabão, sempre existiram adversários desse nível, né? Então, esse não é a desculpa ou o agravante para um determinado momento que a seleção está passando. Na verdade, nós fizemos uma renovação imensa e você não passa ileso por uma renovação dessa proporção que a gente fez. Fizemos porque quisemos? Sim, fizemos porque quisemos, porque entendemos que era importante fazer nesse primeiro momento. É fundamental. Porque se não fizéssemos isso, ainda estamos discutindo e a cada momento aí discutimos quem de novo? Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Robinho e vamos, né? E Júlio imagina se não tivéssemos feito toda essa renovação, correndo o risco muito agora maior por lado do técnico. Agora há pouco Ramírez também já está se falando. O Ramírez de novo, né? Então é assim, quando as coisas não estão tão bem, quem não está dentro é a solução. E a gente sabe que individualmente a gente não tem soluções mágicas. E pelo fato de se sentir bem, pelo fato das declarações do presidente, que são mais recentes, eu acho que toda vez que você propõe uma relação mais democrática, você se expõe mais. E o presidente entrou com uma proposta mais democrática. Nós não tínhamos entrevista do presidente há bastante tempo. É verdade. Agora estamos tendo uma por semana. Uma por semana. Consequentemente, vamos ter mais declarações, vamos ter que saber conviver com elas e também não fazer de cada declaração uma tempestade, porque não é isso. Nós sabemos que não é isso. Tem uma boa relação com o presidente, ele confia naquilo que estamos fazendo, está ficando a par daquilo que está sendo feito como projeto. E eu tenho certeza que as coisas vão andar bem. Só para saber a tua sensação. Ele falou das 48 horas para ver a lista antes. Essa é uma outra coisa assim, bem importante. A lista de convocação sempre esteve à disposição do presidente da Confederação. Seria surreal você imaginar que no regime presidencialista você não tem que entregar, antes de fazer a convocação pública, uma relação para o presidente. O presidente Ricardo não queria ver. O presidente Ricardo não fazia questão de ver. Por que então ele falou isso? As 48 horas. Por que ele expôs? Por causa da relação democrática que eu estava te dizendo. A declaração que ele deu foi o seguinte: não escalo, não convoco, não isso, não isso. Completou. A única coisa que eu quero é saber 48 horas antes quem vai ser convocado. E foi nesse tom a entrevista. Então não foi num tom de cobrança. Né? E é assim que segue. Vamos ver um perfil do técnico Mano Menezes, que dirige a seleção brasileira desde julho de 2010? O primeiro jogo da era Mano Menezes na seleção brasileira foi no dia 10 de agosto de 2010. O Brasil vinha do fracasso na Copa do Mundo da África do Sul. A vitória sobre os Estados Unidos por 2-0 foi o pontapé inicial nesse projeto. De lá para cá, foram 21 jogos no comando da Amarelinha, 13 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Em 2011, o Brasil disputou a Copa América na Argentina, onde defendia o título. Só que a fraca campanha culminou na eliminação, ainda nas quartas de final, para o Paraguai nos pênaltis.
Brasil conquistou um título do Superclássico das Américas ao derrotar a Argentina. Esse VT aí só faltou uma informação desde quando o Mano assumiu a seleção. É que agora ele vai ser avô, e a gente não citou ali. Então, parabéns desde já. O Márcio Guedes já tem 2 títulos de avô, então ele pode te passar depois algumas dicas normal, também. Ele é um avô jovem. É um avô jovem. Comecei cedo. Vem em setembro, é isso? Setembro vem o Lucas aí, se Deus quiser, com saúde. Você tem uma filha que é a Camila, né? Isso. Então esse menino será... Em outros tempos eu entrevistava os técnicos, todos eles eu era mais novo do que eles, agora tem mais novo. Como é que pode uma coisa? Como é que pode isso? O tempo passa, né? Um dia chegaríamos à inversão da situação, né? Exatamente. Alberto Léo. Boa noite a todos, boa noite, Mano. Boa noite. A pergunta é a seguinte, uma curiosidade. Quase todo treinador tem um jogador de confiança, aquele jogador que vai ser dentro de campo o seu representante, que vai organizar o time, ajudar o time. Que às vezes o jogador dentro do campo não escuta a ordem do treinador. Você tem esse jogador, você procura esse jogador, o Ronaldinho pode ser ele ou o Kaká, você procura um jogador experiente para essa função também? Procuro. Acho que todas as equipes vencedoras, né, o técnico tem dentro delas, e às vezes não só um, às vezes mais do que um, de preferência mais do que um, porque é importante que você tenha em cada setor um jogador capaz de fazer leitura de jogo, modificar coisas com responsabilidade dentro do campo, sem, às vezes, uma possibilidade de comunicação com o técnico, que é muito difícil na beirada do campo, em estádios lotados, mas com conhecimento de causa e com responsabilidade. A gente tem um novo capitão, que é Thiago Silva, que foi escolhido exatamente em função do que aconteceu nesse período, que é o jogador que mais esteve comigo na seleção. É o jogador talvez, né, menos discutido no setor defensivo, porque conquistou esse conceito. Mas é óbvio que nós precisamos ter, no mínimo, mais um jogador de meio campo, que ainda não temos, porque é o setor que mais se variou nesse período, em função até das dificuldades que se teve. E temos uma referência técnica na frente, que é indiscutível, que é Neymar, que é o melhor jogador que temos dos jovens todos que surgiram e que vem sustentando bem já essa pressão, essa responsabilidade, né, de ser decisivo a cada jogo, e consegue ser. Mas eu acho que a gente precisa ainda, até porque não temos todas as definições, avançar nisso. Sabe do Fábio Piperno? Evidentemente que ele tem uma pergunta para fazer para o Mano. Boa noite, Fábio. Prazer estar com você mais uma vez aqui no Esporte Visão. E a sua pergunta para o Mano Menezes. Boa noite, Boccaccio. Um abraço ao Mano. Mano, eu queria saber de você o seguinte. Até que ponto o resultado da Olimpíada vai ser importante para a continuidade do teu trabalho à frente da seleção brasileira? E até emendando nisso que você falou agora. O Thiago Silva vai ser um dos 3 acima de 23 anos? Posso pedir um tempinho a você para responder essa pergunta? A gente tem um VT sobre preparação para a Olimpíada, e a gente vê o VT e você responde ao Fábio, pode ser? Perfeito. Então vamos ver esse VT sobre a seleção olímpica. A seleção brasileira de futebol persegue há tempos a medalha de ouro, desde 1952, quando disputou pela primeira vez os Jogos Olímpicos. De lá para cá, foram 11 participações. Em 1984, o Brasil perdeu a final para a França por 2-0. Em 88, a seleção bateu na trave outra vez e foi derrotada na final pela União Soviética por 2-1. Em 96, a Nigéria tirou o Brasil nas semifinais. E em 2008, a Argentina deixou a seleção pelo caminho. Nas duas oportunidades, a medalha conquistada foi a de bronze. Pois não agora. Olha, eu penso que a Olimpíada é uma etapa importantíssima para a seleção de 2014. Porque nós nunca tivemos tantos jovens ao mesmo tempo, promissores, com uma possibilidade muito boa de estar na seleção principal. E a Olimpíada pode dar a eles um upgrade, né? Um salto de confiança e para todo o trabalho. Porque é importante você, né, além de ser considerado com capacidade para estar, você confirmar essa condição. Por isso que eu digo que depois da Olimpíada que teremos muito das definições que precisamos ter. Porque podemos chegar na Olimpíada e não ver confirmada a condição. Será extremamente negativo isso para
para essa leva de jogadores jovens que surgiram. Agora, se tivermos o caminho que queremos ter, bom, aí nós seremos campeões olímpicos e esses jogadores terão um salto de confiança muito grande para fazer a última etapa do trabalho. É certo que você leva 3 maiores de idade? É certo que eu levo 3 maiores de idade e um deles certamente vai ser um zagueiro. Não posso confirmar ainda que vai ser Thiago Silva, porque isso envolve negociação com um clube europeu, por exemplo, no caso dele específico. Então você precisa ter primeiro, né, Mas agora a FIFA libera o não, jogador. só os abaixo de 23. A FIFA obriga os clubes todos a liberar os jogadores abaixo de 23, que antes nem isso era obrigatório na Olimpíada, porque não era um evento do calendário FIFA. Agora, os acima de 23 continuam sendo uma negociação direta com o jogador primeiro, porque ele precisa ter intenção de jogar a Olimpíada, ele pode não querer, e depois que ele quiser, aí temos que fazer o contato com os clubes. Já fizemos muito disso, as coisas estão bem encaminhadas, mas vamos confirmar isso em julho, não em maio, porque houve aí mais uma entrevista do presidente. Um desencontro de informação. Nós dissemos ao presidente que a convocação do dia 11, né? Ele fez uma reunião com o Andrés e eu passei isso ao diretor, o editor repassou a ele, que a convocação do dia 11, apesar de ser uma convocação para a seleção principal, para esses 4 amistosos, eu vou levar uma maioria de jogadores olímpicos. Foi isso que foi dito a ele. E aí houve uma confusão, uma pequena confusão. Não tem sentido você fazer 2 meses antes a confirmação dos jogadores que você vai levar. Você está correndo um risco de perder jogadores por lesão nesses 2 meses. Você também não vai dar para os teus adversários quem são os jogadores acima de 23 anos que você vai levar 2 meses antes. Você está dando tudo, não tem sentido. Bom, mas no dia 8 de junho tem um primeiro corte da lista. Reduz para 35. 52 para 35. Daquela lista de 52, dia 8 de junho, vou fazer uma lista de 35. E 6 de julho? Aí sim, os 18 mais 4 de stand-by. Por que 4 de stand-by? Porque a partir desse momento, qualquer lesão que houver entre os 18, você só pode tirar desses 4. Esse é o regulamento da Olimpíada. E na semana que vem a gente vai conhecer os adversários do Brasil. Já sai a tabela do futebol. Na terça-feira é o sorteio de grupos que teremos para a Olimpíada. E só uma questão, falando da Olimpíada, no caso, esses maiores de idade, vamos chamar assim, esses contatos já começaram a ser feitos ou nem isso? Não, já fizemos os contatos, sim. A única coisa é que a gente precisa esperar um pouco, porque o futebol é muito dinâmico, já dizia o experiente comentarista. Uma rapidez muito rápida. Muda a cada 15 minutos. Claro, nós acertamos, por exemplo, vamos usar um exemplo prático. Se eu estivesse pensando no Davi Luiz e o técnico era o português, que recentemente saiu do Chelsea. Quando sai o técnico e você fez o acerto diretamente com ele, já temos uma situação de alteração. O próximo técnico pode não concordar e liberar o jogador na pré-temporada dele. Esse é só um exemplo prático de como as coisas funcionam para o telespectador entender bem. Márcio. Mano, você que acredita que as dificuldades encontradas nesse período seu da seleção foram maiores do que você esperava? Quer dizer, a gente vê hoje, você concorda, todos concordam, que o futebol brasileiro está abaixo de outras escolas, né? Espanha, Alemanha, e não só em qualidade técnica, mas também na parte tática, a movimentação, a intensidade do jogo. Você já se referiu a isso. Como é que em tão pouco tempo a gente pode, pelo menos, dar uma melhorada boa nisso para entrar na Copa, não com essa preocupação tão assim constante, tão pontual? Então eu vou pedir de novo para você esperar um minutinho para a gente mostrar o ranking da FIFA, que muitos contestam, mas na verdade, a situação de momento da seleção brasileira. Na verdade, vamos fazer o levantamento desde que você assumiu. Em julho de 2010, o Brasil era terceiro, em dezembro foi a quarto, em junho de 2011 a quinto, em setembro chegou à 7ª posição do ranking, em 2012 em sexto, em fevereiro sétimo, em março quinto, e agora em abril voltou ao 6º lugar no ranking da CBF. E até aproveitando a pergunta do Márcio, se esse ranking incomoda também. Hoje, no momento, a culpa é do Mano. A Espanha é líder, segundo a Alemanha, terceiro Uruguai, Holanda, Portugal e Brasil. Olha, ele retrata, a gente nunca pode contestar o que é combinado anteriormente. Como ele foi bom desse jeito, quando nós éramos primeiro e segundo, não tem sentido a gente ficar contestando. Não entendo bem algumas coisas, por exemplo, essa nossa volta ao 6º lugar
não aconteceram partidas. Ninguém jogou nesse período. Eu não sei o que aconteceu nesse mês As que coisas- nós as coisas misteriosas. foi um mistério. Esse mês foi um mistério. Mas, tecnicamente falando, eu vejo a seleção brasileira abaixo da Espanha, e da Alemanha e da Holanda. Da Holanda, Nem tanto. menos. Mas certamente da Espanha e da Alemanha, sim. Por quê? Porque a Espanha vem jogando há bastante tempo o melhor futebol, foi a última campeã do mundo, e a Alemanha fez uma excelente Copa e a partir dali, na minha opinião, ainda conseguiu acrescentar algo, né? Vem mantendo o técnico atual, foi auxiliar do Klinsmann na Copa da Alemanha e a partir dali ele assumiu a seleção, então vem dando continuidade a um trabalho e o futebol alemão vem crescendo tecnicamente dentro do seu país. Tem uma liga muito boa, né? Você tem várias equipes com futebol de alta qualidade e isso produz um efeito na seleção. O contrário do que a gente tem, né? Hoje estava pensando exatamente sobre isso, né? Vinha escutando, assisti aos comentários pós-jogo do Clássico do Rio, né? entre Vasco e Flamengo, e estava escutando o Joel dar as explicações, as difíceis explicações que o técnico tem que dar quando se perde, né? E a gente via a dificuldade do Joel falar algumas coisas. Você vê, o Flamengo ainda não tem um time pronto, né? Nós estamos no quarto mês abril, do ano. Quarto mês do ano. Quem tem um time pronto no Brasil? Podemos apontar Santos, talvez. os dedos na mão, o Santos, o Corinthians tem um time estável, foi eliminado, mas tem um time estável, o Fluminense, São Paulo. né? O São Paulo não, o São Paulo Tá mexeu muito, está em formação, está né? fazendo bons resultados, mas está em formação. Então você vai encontrar pouquíssimas equipes prontas. Isso é terrível para o resultado final. Isso, óbvio que isso se reflete na seleção brasileira. Isso podia ser uma base da seleção. Você pegou uma equipe como base. Exatamente. Como outros já fizeram. Como fizemos no passado. Saldanha fez em 69, e era ótimo Pelé em para a seleção 82, você poder pegar a base do Santos e do Botafogo e com todo o entrosamento, com quase tudo pronto e colocar na seleção brasileira. Você minimiza o tempo que você precisa para formar. Em 62, o ataque da seleção é do Botafogo. Garrincha, Dico, Amarildo e Zagallo. Exatamente. Com o Vavá, né? Hoje a gente só tem algo parecido, muito longe disso, que são jogadores do Santos, que a gente conseguiu levar 3 jogadores, né? Às vezes isso. Mas ainda muito longe de você ter uma ideia de jogo de uma equipe se reproduzindo na seleção, como, por exemplo, temos na Espanha. A seleção da Espanha reproduz a ideia de jogo do Barcelona. Né? E tem 7 jogadores do Barcelona. Bom, já que o Mano falou em Flamengo e Vasco, que ele veio acompanhando pelo rádio aí o resultado do jogo, as entrevistas do pós-jogo, vamos ver então como foi a vitória do Vasco sobre o Flamengo, semifinal da Taça Rio, e o Flamengo terminou o semestre. O primeiro tempo foi espetacular. Jogão, né? O primeiro tempo foi espetacular. Emocionante o tempo todo, nas duas áreas, principalmente o Vasco. O jogo foi 3-2, mas poderia ter sido 5-4. Muito mais, exatamente. Acabar até empatado e para pênalti também. Só que o Vasco teve ataques mais bem concatenados, perdeu muitos gols no primeiro tempo, aí a bola salva pelo Júnior César. É o exemplo de uma equipe mais madura, o Vasco já, né? Exatamente. Consegue se repetir muito em relação à equipe que ganhou a Copa do Brasil do ano passado e foi vice-brasileiro. O Léo estava lembrando, Mano, que nesse final de semana várias das equipes que estão em 2 competições tropeçaram. O Vasco está aí que é a exceção da regra, né? Mais um gol perdido pelo Vasco O e Botafogo agora o gol. também que segue na Copa do Brasil. Felipe larga e o Éder Luiz completa. O início do jogo foi todo do Vasco, né? Todo do Vasco. Depois que o Flamengo fez o gol, foi o Vasco que se agigantou Criou no mais jogo. situações depois. Foi um belo jogo aberto. Mas no primeiro tempo, bem aberto. os contra-ataques do Flamengo eram perigosos também. O Wagner Love jogando muito bem. Mas depois da parada técnica, né? Até os 20 e poucos minutos só deu o Vasco mesmo. Muitos chutes a gol, né? Essa aí foi a cabeçada do David, né? Chute Do do Luiz Antônio. Você vê quantas bolas de área, de gol, No primeiro tempo. chances. Foi um situações Ronaldinho, jogo Ronaldinho, raríssimo. lance. Você vê. E agora vai ser o gol É o do gol do Felipe. Felipe. Deu um belo drible e 2-1. Uma falha técnica do defensor que cabeceou para frente da Exatamente. área, né? Que tá Então, no manual, né? O próprio gol do Vasco, o Felipe rebate para Se não me frente engano, também. essa falha foi, se não me engano, do Júnior César, né? Foi do lateral esquerdo, José César.
E aí foi uma bola que bateu no zagueiro do Vasco e acabou sendo o segundo bateu tempo. No Renato essa bola. Renato. E esse que eu não achei pênalti, não. Eu achei. Eu não achei, não, porque ele foi nitidamente na bola e o jogador tropeçou nele. Assim, o goleiro não pode mais sair no lance, espera aí. Qualquer encontrão de goleiro com o atacante for pênalti, eu sinceramente não achei, não. Mas... É o gol do Felipe, 3-2. Respeito a sua opinião, Bocage. E eu a sua. Ficamos com o árbitro. Golaço do Kleber. Foi o Kleber. Belo chute, indefensável. Essa bola teve uma trajetória toda assim, melíflua. E aí foi a vez do Flamengo criar algumas oportunidades, né? Agora eu não sei o que vocês acharam. Eu achei que o técnico do Vasco exagerou um pouco em recuar o time no final. Botando o Newton, Eu pensei que ele botou o Juninho Pernambucano. Você tem um jogador experiente que chuta bem, ele colocou o Newton, tirou o Éder Luiz, tirou o Felipe. O Vasco deu muito espaço para o Flamengo. Deu certo, ganhou, tudo bem. Agora, se o deixa o Flamengo empatar, todo mundo está falando. E a cena do Cleberson? O Cleberson estava muito bom no Flamengo. Ele achou que o Cleberson tinha um cartão amarelo, enfim. Mas ele estava importante. Teve uma parte do jogo que estava cheio de volantes do Vasco e cheio de atacante do Flamengo. Foi uma confusão tática total, foi uma pelada no final do jogo. Os dois times muito cansados. Mas o Vasco mereceu, não sei se o Mano concorda, mereceu a vitória pelo conjunto da obra. Né? Pergunta que chegou aqui pelo Twitter para o Mano, e é uma pergunta que muita gente faz, é do Bruno Campos. Os altos e baixos de Ronaldinho Gaúcho, muito mais baixos, podem o tirar da seleção? Olha, vou aproveitar essa deixa sobre o Kleberson para falar o quanto, como treinador, eu procuro respeitar os grandes jogadores brasileiros. Até bem pouco tempo a gente não ouvia falar mais no Kleberson. O Kleberson estava praticamente sepultado no Flamengo. Marginalizado, completamente fora, né? E de uns tempos para cá você vê o Kleberson fazendo grandes jogos, voltando a ser decisivo para o Flamengo. Assim, eu vejo, né, a trajetória de outros grandes jogadores. Às vezes eles têm momentos difíceis, mas você sabe que eles têm capacidade de dar a volta por cima, desde que tenham comportamento profissional para tal. É isso que penso em relação a todos eles. Diferentemente da crítica, eu não vou fazer uma crítica negativa a um jogador publicamente. Eu acho que o técnico não deve fazer isso, não tem razão de expor nenhum atleta seu. E também não vou fazer isso em relação ao Ronaldinho. Mas é óbvio que você precisa continuar jogando, né, um futebol capaz de mantê-lo na seleção. Isso vale dentro do clube, imagina se não vai valer na seleção brasileira. Lembrando que o Ronaldinho esteve em 2 Olimpíadas, ele teve em 2000 na Olimpíada de Sydney, teve em 2008 na Olimpíada de Pequim, e ainda fez 3 gols pela seleção brasileira em Olimpíada. O Mano chamou o Ronaldinho na primeira vez, exatamente em parte como homenagem a ele, em parte porque a seleção precisava de uma referência. O próprio Mano falou isso várias vezes. E pós-Copa América, a primeira vez que eu chamei, eu levei para um jogo contra a Argentina em Doha, ele ainda estava no Milan, não estava bem fisicamente, teve dificuldade no jogo. Depois eu o chamei novamente quando ele estava vivendo um bom momento no Flamengo, quando ele veio para o Brasil, né? Entrou a empolgação, aquela motivação de você jogar num clube com a massa como tem o Flamengo. Tudo isso muda, às vezes, o comportamento de um atleta. Mudou dele, ele voltou a render bem, né? A gente terminou a Copa América, sentiu a dificuldade na Copa América de um jogador que não estávamos tendo, que assumisse essa responsabilidade, e eu levei para a seleção para isso, né? Os resultados iniciais foram bons, a seleção não teve derrota depois que ele chegou, né? Obviamente que isso não tem só a ver com ele, mas também tem a ver com ele. Claro. Piperno, mais uma colocação para o Mano aí, direto de São Paulo. Ô Mano, você em algum momento cogita utilizar ao mesmo tempo o Maicon e o Daniel Alves, claro que com o Daniel jogando no meio-campo? Não, inicialmente não. Já fiz isso em clubes. Penso que na seleção brasileira, por você poder escolher os melhores jogadores de cada posição, eu acho que a prioridade é você escolher jogadores da função, né? Dentro de um jogo hoje, é necessário você fazer alterações táticas capazes de tirar um jogador da primeira linha defensiva, colocar na segunda linha. No caso de Daniel Alves, às vezes até na terceira, como se faz no Barcelona, né? Porque às vezes ele joga de atacante, como jogou aquela final contra o Santos, quase que ele exclusivamente como o atacante da equipe. Mas isso são circunstâncias de um jogo, né? Eu acho que
precisa variar hoje, linha de 3, para tirar um jogador, para colocar mais um jogador no meio campo, para você ter ganho numérico, né? Mas 2 laterais, inicialmente, não é a ideia que tem. O Mano, você está preocupado com o problema do goleiro da seleção brasileira? Márcio, então paramos aqui mais uma vez, porque tinha uma pergunta exatamente sobre isso. Júlio César, o Jefferson, pergunta do Eldeni Caneda. Vamos ver então o jogo do Botafogo, em que o Jefferson teve uma atuação regular. Vem a calhar, então, que é um goleiro que não atravessa uma boa fase, esse ano não está bem. Vamos ver então, semifinal, Bangu e Botafogo ontem no Engenhão. A noite foi de louco Abreu. Com 3 gols, o uruguaio chutou para longe a má fase e teve um nome gritado pela torcida. O primeiro gol veio no final do primeiro tempo. No segundo tempo, Louco reapareceu e, de cabeça, marcou o segundo para o alvinegro. A torcida banguense pôde comemorar com o gol contra de Lucas. Mas Louco Abreu estava lá para finalizar o passe perfeito de Michael Suel e ampliar a vantagem do Botafogo. Depois de erro do goleiro Jefferson, Sérgio Júnior aumentou para o Bangu. Logo depois, Lucas foi puxado por Fernando Lopes e o árbitro deu pênalti. Seria hora de acabar com a maldição dos pênaltis perdidos por Louco? Não foi dessa vez. 6º pênalti perdido em 7 cobranças. Fez 3 gols e apaga qualquer coisa. No momento, se o jogo tivesse 0-0, ou 1-1, ou se ele não tivesse feito os gols, eu não deixaria ele bater. Nos acréscimos, Michael Suel ainda fez mais um. Final de jogo e Botafogo classificado para a final da Taça Rio. Com a vitória, o Botafogo segue invicto não só na competição, mas também em 2012. E depois de 5 temporadas como dono do Engenhão, o alvinegro vai ter a chance de disputar pela primeira vez uma final na própria casa. O Botafogo tem jogado assim, ofensivamente, tem procurado o gol. Nós temos uma semana de preparação e eu quero que isso continue sendo potencializado pela equipe. E a questão do goleiro, O Oswaldo tem certa razão. Só um toquezinho do Botafogo. O Botafogo fez uma boa partida, talvez a melhor dos últimos tempos. Mereceu a vitória. O Bangu é um time fraco. Agora, as falhas da defesa do Botafogo deixaram a torcida apreensiva e irritada. Não só com a do Lucas, principalmente com o Jefferson, que deu uma furada espetacular. Não só por isso, não. O Mazarope, no Vasco e Atlético Mineiro no Maracanã. Tem errado em saídas de bola. O tempo e o espaço dele não está bom. A reposição dele também não está boa. Eu acho que, além do Jefferson, é preocupante a questão do goleiro da seleção. Quais seriam os 3 goleiros hoje? Rafael dos Santos, muito jovem, Júlio César, que veterano. Não sei, se eu fosse humano, eu estaria meio preocupado. Porque, sinceramente, a gente pode apostar em alguém hoje? Eu acho que nós podemos apostar em vários jogadores para a posição, mas ainda não temos um jogador indiscutível. Não tenho dúvida, é uma posição que a gente precisa evoluir. Muito bem, então vamos ao nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco no Esporte Visão teremos mais gols pelos estaduais, Libertadores, Copa do Brasil e, claro, mais Mano Menezes. Esporte Visão, um programa da TV Brasil. Dois anos após levar um tiro na cabeça, o paraguaio Salvador Cabanhas voltou a jogar futebol. O atacante atuou por 41 minutos na vitória do seu time, o 12 de outubro, por 2-0, sobre o Martim Ledesma, pela 2ª divisão do Paraguai. Os médicos garantem que Cabanhas está apto a jogar futebol. Sem dúvida, uma grande recuperação e a gente fica bem feliz com essa recuperação do Cabanhas. Estamos de volta com o segundo bloco do Esporte Visão, lembrando a você a pesquisa. O título estadual salva a temporada? 0 operadora 21 2461 1011. Você hoje concorre a uma camisa da Seleção Brasileira, está aqui na bancada para você. E nas redes sociais, no nosso Facebook e também no Twitter, a gente está oferecendo uma camisa
do Bangu, para você que responder qual o time brasileiro que vai mais longe na Libertadores e a origem do apelido. Esse registro que a torcida do Bangu deu um espetáculo bonito no Engenhão. Ontem no Engenhão, é verdade. Umas 2.000 pessoas que fizeram uma Por festa, isso estamos aqui para apoiaram, foi muito legal. A gente, inclusive, deixou saudade daquele antigo Bangu, dos grandes jogadores. E vai disputar a primeira divisão no que vem. Eu acho que foi muito positivo para o Campeonato Carioca. Uma das coisas mais importantes, essa volta de se falar do Bangu. Falta o América agora, O que América está também seria quase caindo bem-vindo, para a é. terceirona. Bom, no nosso Facebook aqui, muita gente falando sobre o título estadual, né, e o nome dele é em grego, não deu para entender. As competições estaduais são apenas uma pré-temporada. Não dá para ler. Ele botou um monte de tipologia diferente aqui. Panathinaikos, pronto. E o Eudeni Caneda disse assim, deu Só volta tem olímpica, consoante. ganhou o troféu, vale sim. Nas respostas sobre a Libertadores, muita gente falando que vai dar Vasco, vai dar Inter, vai dar Santos, mas o Márcio Mendes Campos disse assim, quem vai mais longe eu não sei, só sei que quem já está longe é o Flamengo. Está dado aqui o recado do Márcio Mendes Campos. Pelo Twitter, o Patrick Rodrigues diz que não vale título estadual, só vale o Brasileirão, e o Novaes faz uma pergunta para você, mano. O que você viu nos Estados Unidos com relação a CTs? É possível aplicar do Brasil? Isso ganha jogo ou ajuda a ganhar? Ajuda a ganhar, não tenha dúvida disso. Eu acho que precisamos melhorar a nossa estrutura como um todo. Aqui a gente tem falado muito disso, né, no Rio de Janeiro, para que os títulos não sejam circunstanciais, né? Você faz uma campanha de um ano, às vezes consegue um título brasileiro, como o Flamengo fez, como o Fluminense fez, mas você continuar a fazer sequência de resultados sem oscilar tanto, você precisa ter estrutura para oferecer para os seus jogadores. E isso influencia até na decisão do jogador de vir trabalhar no clube. A gente sabe disso. E nós fomos acompanhar mesmo um centro de treinamento e eu fiquei maravilhado com o que vi lá. É uma verdadeira universidade do esporte, né? Você compra uma vaga por um período que você queira, seja um atleta iniciante na sua modalidade, ou um atleta profissional já dentro da sua modalidade, de ponta e tudo. Você compra um período, você vai lá e você se prepara para a modalidade que você quer, em alto nível, né? Então, eu achei isso maravilhoso. Eu acho que nós temos que ter isso no Brasil. Só um segundo, é que o seu microfone está com problema. Vai ser trocado. Tá. Então, a gente vai trocar enquanto nós vemos Liga dos Campeões da Europa. Tivemos rodada, teremos definição ao longo dessa semana também. E o William Antunes nos traz as novidades. Olá, Bocage. Olá a todos que estão ligados no Esporte Visão. Semana surpreendente na Liga dos Campeões da Europa. Na terça, Ribéry foi o maestro do Bayern de Munique na vitória sobre o Real Madrid por 2-1. Mesmo com o gol sofrido, o time alemão jogou muito bem e poderia ter vencido até por uma diferença maior. O técnico do Real Madrid, José Mourinho, foi muito questionado pela imprensa espanhola, pois ele deixou o meia Kaká no banco de reservas, recuou demais a equipe durante o jogo e ainda escalou Fábio Coentrão, que falhou no segundo gol. Destaque para o 12º gol de Mário Gomes na Liga e a boa atuação de Luiz Gustavo. Se existia um favoritismo do Real Madrid, ele não existe mais. Na quarta, uma vitória do Chelsea sobre o Barcelona. O goleiro Peter Cech teve a sua grande atuação da temporada. Na frente, a dupla Ramírez e Drogba foi decisiva na única oportunidade clara de gol. O time espanhol parecia nervoso, ainda perdeu muitas oportunidades. O Chelsea tem uma boa vantagem, mas o Barça ainda assim é o favorito. Na terça, as duas equipes voltam a se enfrentar. E na quarta, o Real recebe o Bayern de Munique. Grande abraço. Mano, depois desses jogos aí, muito se falou do Ramírez. O que você tem a dizer sobre ele? A gente tem, inclusive, umas imagens do Ramírez. Eu acho que o Ramírez voltou a crescer, vem fazendo uma temporada muito boa e a gente sempre contou com ele, na verdade, né? Uma preparação de 4 anos, ela exige que de vez em quando você acelere um pouco, em outros momentos você tira um pouco o pé. Eu já falei isso em relação ao Robinho, quando me perguntaram sobre o Robinho. Eu disse que o Robinho jogou quase todos os jogos com o Dunga, depois iniciou comigo, né? Então, em determinados momentos o jogador começa a se desgastar muito, é bom você dar um tempo e o resultado disso é bom. O técnico da seleção não está lá para perder jogadores, ele está lá para ganhar jogadores. É isso que eu tenho feito com todo cuidado. O Ramírez é um desses jogadores. De microfone novo.
Não, agora eu perguntaria então sobre nomes de jogadores. O Kaká, por exemplo, até quando vale a pena esperar pelo Kaká? Que é uma das perguntas que mais estão aparecendo aqui no... E porque a gente tem uma certa carência naquela setor de campo ali, o jogador experiente, 3 Copas, todo mundo gosta do Kaká, espera sempre que ele volte no seu melhor. Você também tem essa vontade, né? Tem essa necessidade, mais do que vontade, tem essa necessidade. Então, acho que Kaká iniciou a temporada deste ano, né, que inicia sempre na metade do ano nosso, com muita dificuldade, que vinha de uma cirurgia, começou a jogar 3 meses depois, 4, que os demais jogadores, jogar mesmo. Né? Agora deu uma crescida, né? Mesmo não sendo titular do Real Madrid, que é composto por grandes jogadores, para a seleção brasileira, no momento que a gente vive, é um jogador que a gente deve contar com ele. Tive uma conversa recente com ele, exatamente para que o jogador tenha um entendimento, ouvindo diretamente do técnico, porque ouve aqui, ouve lá, daqui a pouco a cabeça também... Recente há quanto tempo, assim? Menos de 30 dias. Né? E onde eu disse a ele que pensava que era importante para ele a próxima temporada. Seria determinante a próxima temporada para ele voltar para a seleção brasileira, porque se vamos contar com ele, ele tem que estar na seleção no máximo até a Copa das Confederações. E a próxima temporada vai decidir isso, se ele realmente está com essa capacidade. E para ele ter uma próxima temporada boa, ele deve fazer tudo certinho, fazer uma pré-temporada como vem fazendo desde o ano passado, e isso vai influenciar diretamente naquilo que podemos esperar dele. Hoje você não convocaria? Se a convocação amanhã, ele não hoje ainda não. Eu não vou convocá-lo na próxima convocação, porque a próxima convocação vai ser composta pela maioria de jogadores olímpicos. Embora não seja única e exclusivamente olímpica a seleção, porque o contrato é para a seleção principal, a base vai ser de jogadores olímpicos, por questões óbvias. Né? E como não vou levar a Kaká para a Olimpíada, não tem sentido levar nessa convocação agora. Léo. Queria saber do Mano, você quando começou na seleção, você ia muito aos estádios ver os jogos. Ultimamente você não tem sido visto nos estádios. Como é que está o seu dia a dia? Você vai no estádio, fica vendo os DVDs, os contatos com os jogadores? Não, como é o dia a dia de um técnico exclusivo da seleção? E aproveitando a pergunta do Léo, você também visitou vários treinadores no início do seu trabalho na seleção. Tem mantido essa troca de informações? Temos evitado um pouco de especulação, né? O técnico da seleção, se ele vai fazer visita diretamente aos clubes, amanhã sai uma manchete dizendo que ele foi observar esse ou aquele jogador, atrapalha tudo, não é isso que a gente quer. Mas o Sidney, que é meu auxiliar direto, tem feito essa visita aos clubes. Nós fizemos no São Paulo, fizemos no Atlético Mineiro, vamos fazer no Santos, fizemos no Corinthians, fizemos no Curitiba, vamos fazer. Né? Exatamente para você ficar a par de tudo que está acontecendo, acompanhar alguns jogadores de perto, porque às vezes você não tem oportunidade de convocá-los, senão vou ser criticado por levar muitos mais. Então, eu sei que a seleção não é o lugar de você estar só observando, você precisa fazer de outra maneira. E tenho ido aos estádios, fui assistir Internacional e Santos, no Beira-Rio pela Libertadores, fui assistir Vasco e o time do Paraguai, em São Januário, que o Vasco ganhou Libertad. Fui assistir Fluminense e Boca. Não tenho divulgado para poder fazer aquilo que preciso fazer. E o dia a dia, você vê DVD, o jogador da Ucrânia, como é que você convoca? Como é a relação que você tem dos jogadores? Não precisamos ver DVD de jogador. Hoje, você pode cometer muitos pecados, mas desinformação não. Não tem mais sentido você faltar com tudo que você tem à disposição hoje. Como a gente vê? A gente tem interesse de ver um jogador, a gente baixa o jogo todo. Porque não adianta você ver uma parte do jogo, que 2 minutos de DVD de empresário. Só te manda a parte boa. Né? Nunca vi ninguém fazer propaganda de lance ruim. Então você analisa todo o jogo. Quando você tem mais interesse, você vai diretamente onde está o jogador atuando, aí conversa com o jogador, sabe o que pensa. É importante esse contato direto, né? Porque às vezes o jogador não é aquilo que você pensa como profissional, você precisa se inteirar mais de todas essas coisas. É isso que a gente faz. Você está curtindo mais ser técnico seleção ou antes clube? O que é que você gosta mais? São duas situações bem diferentes, né? O trabalho do clube te
puxa. A coisa dinâmica. Porque você tem jogo de domingo, quarta, você perde hoje, amanhã você já ganha, já acabou o problema. A seleção é muito duro com isso, porque, imagina, jogamos o último jogo em fevereiro, vamos jogar o próximo jogo em maio. Imagina o que vai acontecer nesse meio tempo, né? 30 de maio. A gente vai passar 3 meses sendo criticado, não tem a possibilidade de dar uma resposta dentro do campo, que é onde você tem que responder e onde eu torcedor pessoal mais tranquilo, né? Mas te dá uma qualidade de vida melhor. Dá uma qualidade de vida melhor. Fábio Piperno, imagino que assim como o Mano viaja para ver jogador, você gostaria de estar aqui presente ao lado dele, né? Então, aciono você mais uma pergunta para o Mano Menezes. Bom, Bocage, eu queria perguntar para o Mano o seguinte, na Copa América, principalmente naquele jogo contra o Paraguai, que o Brasil acabou eliminado, o Brasil criava muito e perdia inúmeras oportunidades de gol, e assim foi também contra a Holanda, a Argentina, a França, amistosos em que o Brasil não conseguiu marcar. Então eu queria te perguntar o seguinte, Mano, a busca de um 9 é algo que te preocupa bastante ou você já admite, por exemplo, jogar a um estilo Barcelona sem um atacante fixo à frente? Olha, eu acho que a gente precisa trabalhar as duas possibilidades. Eu não tenho nenhuma dúvida que a questão da referência de um jogador mais central mudou um pouco no futebol mundial. E você precisa trabalhar com superioridade numérica nos setores. E se para isso, em determinados momentos, você precisa abrir mão de uma referência, trabalhando com 2 jogadores mais de flanco, é bom trabalhar com essa possibilidade, temos jogadores para isso, né? Mas você não resolve sempre o jogo dessa maneira. O próprio Barcelona mostra isso. Às vezes você toca bem a bola, chega na zona de definição, mas falta um jogador mais matador, finalizador. Então você também precisa ter jogadores assim. Eu acho que a seleção tem possibilidade de ser composta das duas maneiras. Bom, já que falamos lá com o Fábio Piperno, vamos ver um pouquinho de Campeonato Paulista, lembrando que já definimos as semifinais, teremos, na verdade, da capital, só temos um time, que é o São Paulo. O Santos está classificado para a semifinal, o Guarani e a Ponte Preta. Vamos ver então... Bocage, você está falando até do Palmeiras e do Corinthians, começamos a falar no início, equipes que disputam 2 competições, você dirigiu o clube, até que ponto atrapalha realmente 2 competições, isso pode pesar agora nessa hora decisiva? Você tem essa vivência de clube também. Olha, em determinados momentos é muito difícil você jogar 2 competições, né? Por mais que você abra a mão dos estaduais, o torcedor, pela proximidade da rivalidade, ele valoriza muito o resultado do clássico, principalmente, né? Então você não pode abrir mão disso. Mas, em contrapartida, você tem logo na frente um jogo decisivo, mata-mata de Libertadores, que pode te dar o avanço para uma próxima fase. Nessas horas, realmente é bastante difícil. Por mais que você tenha grupo, você, no mínimo, né, divide as atenções. E já é o bastante, às vezes, para você não fazer um jogo no nível que precisa ser feito de dedicação. Isso acontece muito, é muito duro. Vamos ver, então, agora a derrota do líder da primeira fase, o Corinthians, para o 8º classificado, a Ponte Preta. Isso foi uma grande zebra do fim de semana, né? Pois é, a Ponte Preta... E logo uma falha do Júlio César na cobrança de falta. Gol do William Magrão aos 12 minutos. Aí o segundo gol da Ponte, Roger aos 34 minutos, 2-0 Ponte. Reação do Corinthians já no segundo tempo, aos 29 minutos, o William. Ponte Preta 2, Corinthians 1. E aí o jogo foi se arrastando, no finalzinho, aos 44, Rodrigo Pimpão faz o 3º gol da Ponte Preta, praticamente sacramentando a classificação. Ainda houve um susto aí para a Macaca, o Alex aos 45 diminuiu, mas ficou nisso aí. Corinthians 2, Ponte Preta 3. E fala aí, Piperno? Tem que falar, ninguém viu, só ele. Piperno. Olha, pois não. É muito curioso, porque acho que de 3, 4 anos para cá não existe nenhum time do futebol brasileiro que tenha ganho tantas vezes do Corinthians do Pacaembu como a Ponte. Mas o fato é que a Ponte estava muito bem armada defensivamente hoje, com um contragolpe rápido, e deu um pouco de sorte ao fazer esse primeiro gol numa falha do Júlio César. A partir disso, o Corinthians se abriu bastante no intervalo. O Tite fez algumas alterações que acabaram jogando todo o time à frente, escancarando o meio-campo, e a Ponte Preta se aproveitou muito bem, conseguindo essa surpreendente classificação, que, junto com a classificação do Guarani, já leva Campinas
direto para a final do Campeonato Paulista, algo que não acontecia há muito tempo. Eu vou fazer uma fofoca, Piperno. Na hora que você falava da Ponte Preta, venceu o Corinthians, o Mano olhou de lado assim, balançou a cabeça. Você sofreu também com a Ponte, não? É um adversário bastante duro para o Corinthians. Por que acontece isso? É porque tem uma rivalidade muito grande. Quando o Corinthians saiu da fila, Aquela final de 77. a final foi com a Ponte. E houve todo, né, Aquela história do Rui Reis. E foram 3 jogos discussão em específicos. relação Foi a 1 a 3 0, jogos 2 a 1 e 1 muito a parelhos, 0. muito parelhos, né? Então se criou uma rivalidade muito grande para os jogos. Sempre é um adversário difícil do Corinthians bater. E traz o agravante que é essa história de um jogo só, né? Um jogo só pode acontecer isso. Às vezes você pega uma tarde que não está tão feliz a tua equipe, o Corinthians fez a melhor campanha e deixou escapar, não tem mais condição de ser campeão paulista. O São terrível, Paulo, né? Um jogo, como o Mano fala, toda uma campanha você vai no jogo. abaixo. vamos considerar que Copa do Mundo também é um jogo só, né? Mas a Copa do Mundo é toda assim, né? É um mata-mata total, né? Quase. E o segundo colocado do Campeonato Paulista continua brigando pelo título ainda e é o único representante da capital. São Paulo 4-1 no Bragantino, foi no sábado, vamos ver aí como foi. O jogo foi muito fácil. Fernandinho abriu ao placar aos 19 minutos, fez 1-0 São Paulo. Tá aí de novo o gol. O Luiz Fabiano de falta, já no segundo tempo aos 7, ampliou 2-0. Tá se fora. recuperando, tá bem. Mas né? está fora do próximo jogo. Tomou o terceiro exatamente, amarelo, está fora. E já Júnior é Lopes. semifinal com o Santos. Aí de novo o gol do Luiz Fabiano. O pênalti desperdiçado. Agora o Júnior Lopes aos 19 diminui para o Bragantino, 2-1 São Paulo. O Luiz Fabiano novamente, agora aos 23, vai ampliar, 3-1 São Paulo. E o Osvaldo no final do jogo fecha a goleada. São Paulo 4-1 no Bragantino, semifinalista do Paulistão. Saber do Piperno, aí está indo o quarto gol do São Paulo, o gol do Osvaldo. Saber do Piperno se dá para confiar no São Paulo contra o Santos, Piperno. Olha, é difícil confiar em qualquer time do futebol brasileiro hoje contra o Santos. Mas a verdade é que São Paulo vem muito bem. 12 vitórias nos últimos 13 jogos. O Leão está reconstruindo um time que foi todo desmantelado no final da última temporada. E o São Paulo é, sem dúvida nenhuma, um daqueles times que se enquadram naquilo que o Mano falou no início do programa. Um time que está sendo montado agora. Só que esse trabalho de montagem vai muito bem. O São Paulo vai enfrentar o Santos. E para encerrar esse bloco, saber do Mano, se o Neymar ainda te dá alguma dor de cabeça. No início ele era muito garotão, agora ele está mais centrado. Deixa eu emendar a tua pergunta, que é sobre o Neymar completa. também. Você acha que estamos muito dependentes do Neymar, por exemplo, na Copa, daqui a 2 anos? Se por um acaso houver algum problema com o Neymar, não haverá solução? É muito Neymar em cima do garoto? Te preocupa um pouco isso? Bom, ele é o jogador brasileiro que É a mais referência vem hoje. se destacando, sem dúvida nenhuma. Acho que tem um fato positivo, ele está convivendo bem com isso Muito e está bem. respondendo bem. Muito bem. Né? E tem mostrado uma evolução significativa, né, de ano para ano. Eu sempre falo que aprendi isso com bastante ênfase no basquete. Né? Você olhava o Michael Jordan jogar e todo mundo esperava que ele ia decidir o jogo. Ele pegava a bola e decidia o jogo. 1, 2, 3, a temporada toda, a próxima temporada que tal. Sobre o Neymar, está acontecendo isso hoje, né? E ele vem respondendo bem. E a gente não tem problema com ele. Nunca tivemos problema com ele. Aconteceram aqueles incidentes no Santos, na época do Dorival. Ele mudou muito. A gente teve uma conversa, ele É. entendeu bem, né, como é importante a atitude de um jogador que é referência, né, e passou a ser, né, muito mais importante pelo que faz dentro do campo do que qualquer outra coisa. Mano, eu nunca vi, na minha vida de jornalista esportivo, um jogador do nível do Neymar, com a idade do Neymar, dar entrevistas tão tranquilas, seguras e maduras como ele. Impressionante. E o comportamento dele no dia a dia, a gente fala com o Muricy quando tem a oportunidade de falar e ouve o Muricy falar a respeito dele, né, é de um jogador que está sempre com vontade de trabalhar. Isso é muito Joga com importante. alegria, ele curte o que está fazendo. Eu até em determinados momentos me manifestei com uma certa preocupação em relação a tudo isso que envolve e que é necessário até envolver para que ele pudesse permanecer no Brasil. A gente sabe, existe contratos de publicidade. Você Deu uma precisa... declaração até que foi Falei... polêmica e tal.
É verdade. Neymar, vai embora. Né? Um dia não vamos mais dar entrevista. É verdade. Bom, mas a entrevista do Mano continua daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e tem mais para você. Libertadores, Copa do Brasil, muitos mais gols para você aqui no Esporte Visão, um programa da TV Brasil. Não tem como o Brasil perder duas Copas em casa. Não há condição, nós temos que vencer, vencer e vencer. Essa é nossa. É uma equipe que ainda não começou, mas temos condições para chegar e ganhar essa Copa, gente. Condições nós temos, né? Mas tem outros que também têm. Outros também têm. O título estadual salva a temporada. Essa é a nossa pesquisa de hoje aqui no Esporte Visão. Para participar, 0 operadora 21 2461 1011. Estamos sorteando uma camisa da Seleção Brasileira. E para você que participa no Facebook, facebook.com.br esportevisão e no Twitter, @esportevisão, estamos sorteando uma camisa do Bangu para você que vai responder para a gente que time brasileiro vai mais longe na Libertadores e qual a origem do apelido Mano Menezes. Eu vou aproveitar, Mano, inclusive, tem duas perguntas aqui feitas pelo pessoal do Twitter, uma do Paulo Vitor e a outra do Matheus Silva. O Paulo te pergunta, vou juntar as duas, tá? O Paulo te pergunta sobre o Rio de Janeiro receber apenas um jogo da Copa do Mundo da Seleção Brasileira, isso se ela vier à final do campeonato. O que você achou disso? E a outra é do Matheus, se o Oscar tem o perigo de não ir à Olimpíada, por conta desse entreveiro aí internacional, São Paulo, né? Boa as duas perguntas. A primeira não depende de mim. Eu já faço as minhas escolhas e tenho que responder por elas e respondo sempre com clareza para o torcedor, porque eu acho importante o torcedor entender isso. Você gostaria de jogar mais vezes no Rio? Gostaria, porque... Na Copa? Porque o Rio de Janeiro sempre foi, né, um dos palcos mais consagrados da seleção brasileira, não tenha dúvida disso. Né? Mas aí entram as questões de que a Copa não é a Copa do Rio de Janeiro, é uma Copa do país. Né? Então, é lógico que você precisa fazer o que foi determinado, o que foi escolhido para ser feito. A questão do Oscar é mais um desses fatos que aparecem de uma hora para outra, que você precisa esperar um pouco para tomar as decisões finais. Nós não estávamos esperando uma situação como essa, contávamos com ele, ainda estamos contando para a Olimpíada, porque achamos que é um jogador dos que disputou o Sub-20, está entre os que mais se destacou, né? E a gente fez esse trabalho de acompanhamento de muito perto com o Ney, com um trabalho muito integrado que a gente tem. Mas agora a situação, me parece que na semana passada ainda teve mais um capítulo, né? E que me parece que está dificultando bastante um acerto. Vamos aguardar, vamos torcer para que as coisas se resolvam. A gente gostaria muito de contar com ele. Bom, hoje, no final do jogo, o técnico do Flamengo, Joel Santana, até então, disse que passaria por um processo de renovação. Vamos ver a pergunta que o William Antunes tem a respeito desse mesmo assunto para o Mano Menezes. Parreira comentou recentemente que um dos problemas do futebol brasileiro é a falta de reciclagem dos nossos técnicos. Hoje, nós temos um treinador argentino, Diego Simeone, se destacando no Atlético de Madrid. Então, eu queria saber se você acha que o técnico brasileiro precisa se atualizar. Não tenha dúvida que sim. Eu acho que, como todas as profissões, aquele que se acomoda hoje com a velocidade que o mundo está é facilmente ultrapassado. E nós, técnicos brasileiros, durante muito tempo, confiamos no nosso taco de achar soluções, né, de forma muito empírica. Né? E nós precisamos de um embasamento maior, de um entendimento de como vamos defender isso para os nossos jogadores. Acho que mais do que nunca também fazer o jogador entender como o futebol tem que ser jogado e não apenas escalá-lo para jogar daquela forma. Nossos jogadores foram ficando muito dependentes dessa orientação do técnico. Temos que resolver o jogo assim, ou temos que fazer assado. Acho que o jogador precisa
ele precisa ter o entendimento do jogo de uma forma mais ampla para ele resolver determinadas questões de forma muito pessoal dentro do campo. Você acha que há uma mesmice tática no futebol brasileiro? Um certo conformismo com o nosso modo, às vezes, um pouco lento de jogar? Ou é a própria falta de grandes jogadores, né? Podia ser um pouco mais dinâmico esse processo? Não, o que eu penso é que durante muito tempo nós mandamos os nossos principais jogadores para fora. E como ainda sempre produzimos e ainda vamos continuar produzindo, né, apenas que estamos fazendo isso numa escala menor, o fato de termos mandado sempre as referências para fora diminuiu a referência interna, baixou o nível da referência interna. Então, para você ser melhor internamente, você não precisava ser tão bom. Mas mesmo assim você era melhor. Como isso se repetiu durante muitos anos, nós acabamos perdendo. O nível caiu. Então. O nível caiu. Para você ser melhor do que o Neymar, você tem que ser muito bom. Mas nem sempre tivemos esse nível. É verdade. Então, Vamos dar bem um pulinho. interessante a explicação do Mano. Vamos dar um pulinho agora em Libertadores. Dos 6 times brasileiros, 5 passaram para a fase de oitavas de final. Vamos ver como está a Libertadores. O Fluminense, time de melhor campanha da primeira fase, vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre. O Colorado Gaúcho foi derrotado pelo Juan Aurich, do Peru, por 1-0. Mesmo assim, avançou às oitavas de final da competição. O primeiro jogo vai ser na próxima quarta-feira, no estádio Beira-Rio. Também no dia 25, na Bolívia, o Santos vai encarar o Bolívar. O Peixe venceu o The Strongest por 2-0 na Vila Belmiro e confirmou o primeiro lugar do Grupo 1. Os outros 2 brasileiros da competição são o Corinthians e o Vasco da Gama. O Timão, segundo melhor classificado na primeira fase, vai enfrentar o Emelec do Equador no próximo dia 2 de maio. A primeira partida será fora de casa. Também nesta data, o Vasco da Gama vai receber o Lanús da Argentina em São Januário. Vamos ver então aí como ficaram as oitavas de final da Libertadores. Uma chave de cada vez. De um lado estão Fluminense e Internacional, União Espanhola do Chile, Boca Juniors da Argentina, Universidade de Chile e o Deportivo Quito do Equador, Libertad do Paraguai contra o Cruz Azul do México. Essa é uma chave. A outra chave tem Corinthians e Emelec, Lanús da Argentina e Vasco, Santos e Bolívar, da Bolívia, né? E o Vélez da Argentina contra o Atlético Nacional da Colômbia. O Mano lamentava aqui, né? O Fluminense Internacional, esse choque, tão né? cedo, né? Fluminense e Internacional estão repetindo o Corinthians e Flamengo em 2010, Exatamente. quando a gente estava. Porque a gente fez a melhor campanha, disparado, e enfrentamos o Flamengo na época que fez a pior campanha. E fomos eliminados pelo Flamengo. Jogos aí, mano, o futebol brasileiro continua com tremenda dificuldade de ultrapassar retrancas. Enfrenta um time até muito inferior, que joga com garra, se defendendo, e tem uma tremenda dificuldade, mais do que seria normal. Por que há essa dificuldade contra times sul-americanos assim, de um nível mais baixo? Entra dentro daquela história do padrão que nós estamos falando. Eu tenho me referido isso há algum tempo, e às vezes as pessoas não entendem bem. Quando nós fomos jogar agora a Copa América, os nossos atacantes sentiram essa dificuldade. Aqui no Brasil, a maioria dos nossos jogos, né, são disputados em 60 metros. A linha da defesa do adversário contra a linha da defesa do outro se estabelece uma distância de 60 metros. O atacante tem mais espaço para pegar a bola e criar a jogada. Consequentemente, está acostumado com um tipo de dificuldade. Exatamente. Os sul-americanos, a maioria deles jogam com 2 linhas de 4 defensivas muito próximas. E você não tem esse espaço, encurta muito o campo, provoca a linha de impedimento, tira a capacidade de você pegar a bola e ter mais tempo para pensar. Exatamente. Essa fração de segundo que você tem menos já não te permite fazer as mesmas jogadas que você se irrita às vezes o jogador, cria um clima de dificuldade, o psicológico influi. Tudo isso. Mesmo. Vamos acelerar e só saber do Piperno o que ele achou de Corinthians e Santos na Libertadores. O Corinthians, se passar, pode pegar o Vasco. Já o caminho do Santos está mais tranquilo, né, Piperno? O caminho do Santos, em tese, está mais tranquilo, sim. E o Santos é um time que está se habituando melhor a essa competição. Ganhou a última Libertadores. Ao passo que o Corinthians, toda vez que chega, principalmente essa fase de mata-mata, parece que toda aquela cobrança de 100 anos de história sem título na
competição continental acaba pesando demais. Eu ainda acho que o Santos é o melhor time e acho que se tivesse que apontar apenas uma equipe hoje para ganhar essa Libertadores, a minha indicação seria o Santos. Muito bem. Então vamos dar um pulinho agora ao sul do país. Semifinais da Taça Farroupilha, segundo turno do Campeonato Gaúcho. Grêmio e Internacional venceram e agora vão se encontrar. Vamos ver como foi. O Grêmio passou pelo Canoas ontem, 1-0. Venceu o Canoas por 1-0. Gol do André Lima, logo no comecinho do jogo, aos 6 minutos, fez 1-0 para o Grêmio e se classificou para a final da Taça Farroupilha. Hoje foi a vez do Internacional enfrentar o Veranópolis, e aí foi mais fácil. Dátulo aos 17 minutos fez 1-0. O Dátulo aos 39 fez 2-0. No segundo tempo, a gente vai ver daqui a pouquinho, o Leandro Damião vai fazer o terceiro gol do Inter. Dominou e tocou. Isso aí pode ser o companheiro do Neymar na Copa, hein? É verdade. E o Índio, Ronaldinho, Fenômeno já disse isso. E o Índio, aos 20, fez o quarto gol do Inter. Internacional 4, Veranópolis 0. Grêmio e Inter, para variar, fazem a final. Mas a final do Gauchão já tem o Caxias classificado, que venceu a Taça Piratini. É uma final antecipada do Campeonato Gaúcho, mano? É sempre muito difícil falar isso, né? O Grêmio, por exemplo, quando enfrenta o Caxias, tem muita dificuldade com o Caxias, por conta também dessa rivalidade. Tem muita dificuldade para jogar na Serra, então depende muito disso, né? Mas eu penso que ainda são as duas melhores equipes, com mais investimento, com tudo isso. Pode vir já embalado de um segundo tempo muito melhor. O Caxias já trocou o técnico em função de um segundo turno muito ruim. Então, as circunstâncias podem ser favoráveis para quem chegar agora. No Rio Grande do Sul? O meu time é o Guarani de Venâncio Aires. Mas entre o Grêmio e o Inter não tem nenhuma preferência, não, né? Não, não tem, não. Não tem, não, imagina. Que isso. Bom, vamos eu trabalhei nos dois, né? Trabalhei nos dois. Vamos então ao nosso último intervalo. A gente ainda volta para o quarto bloco. Tem mais Mano Menezes, Esporte Visão, programa da TV Brasil. Esse grande número de pessoas em campo até parece uma briga, mas não é. Os torcedores do Reading estão em festa na Inglaterra. O time venceu o Nottingham Forest por 1-0 e garantiu vaga na elite do campeonato inglês a 2 rodadas do fim da segundona. Os torcedores ficaram eufóricos e invadiram o campo. Foi uma grande festa. Mas se faz isso aqui no Brasil, imagina a repercussão que é, hein? Bom, estamos no último bloco do Esporte Visão e já vamos sair então com o resultado da pesquisa de hoje. O título estadual salva a temporada para 60% dos nossos telespectadores. Sim, salva sim. Ainda é importante. 40% acham que não. O sorteado que vai levar a camisa da seleção brasileira é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. 67, final do telefone 2264. A gente vai entrar em contato com você e mandar a sua camisa da seleção. E no Facebook a resposta é... o sorteio... peraí que eu fiz uma bobagem aqui, já vou me achar. Mas o resultado, a camisa do Bangu vai para Natal Oliveira Figueiredo. Ele diz que o Vasco é o time que vai mais longe na Libertadores. E de onde vem o apelido do Mano Menezes? Começou em casa, quando ele nasceu. A irmã dele disse que tinha nascido Mano e pegou. É isso aí, a resposta está certa, correto? Corretíssimo. Só faltou dizer o nome da irmã. Tânia. Tânia. Então, faltava essa informação, mas está valendo. Ele é de Varjão, em Brasília, Distrito Federal. Está feita aqui a sua... Você, o sorteado, vai receber a camisa do Bangu. E ele faz uma pergunta sobre o goleiro Júlio César, já foi respondido aqui. Obrigado a todos vocês que participaram. Vamos dar um pulinho pela Europa, ver os resultados desse final de semana nos principais campeonatos. Começamos pelo campeonato alemão. Jogando em casa, o Borussia Dortmund venceu o Borussia Mönchengladbach por 2-0. Com o resultado, o time do zagueiro brasileiro Felipe Santana conquistou o bicampeonato da Salva de Prata. A cidade de Dortmund ficou pequena para a festa dos torcedores. Na Itália, goleada da Juventus em cima da Roma por 4-0. O time chegou aos 71 pontos.
3 a mais que o vice-líder Milan. Pelo campeonato inglês, o Manchester City derrotou o Wolverhampton por 2 a 0 e chegou aos 80 pontos. Com o tropeço do líder do campeonato, o Manchester United, que ficou no empate com o Everton em 4 a 4, a diferença entre as duas equipes que se enfrentam na próxima semana é de 3 pontos. Na Espanha teve o superclássico entre Barcelona e Real Madrid. Mesmo jogando fora de casa, o Real marcou 1 a 0 com Khedira. Sanches empatou o jogo. Só que Cristiano Ronaldo garantiu a vitória do Real Madrid, que disparou na liderança com 88 pontos, 7 de vantagem sobre o arquirrival. Na França, o Montpellier venceu a equipe do Valenciennes por 1 a 0. O time segue na liderança com 69 pontos, 2 a mais que o Paris Saint-Germain, que goleou o Sochaux por 6 a 1. Bom, mano, eu vou fazer uma pergunta para você, depois vou fazer outra lá para o Piperno, mas já que a gente falou de futebol europeu, o Real Madrid já é campeão espanhol? Você gostou desse Já. jogo aí? Já. O que você achou desse jogo, Real e Barcelona? Achei um bom jogo, achei que o Barcelona estava um pouquinho devagar. Desgastado, talvez? Talvez até pelo meio de semana. pelo desgaste, encontrou dificuldade, perdeu o campeonato, abriu 7 pontos agora. Essa era a grande chance. Faltam 12 pontos para serem disputados. Liga dos Campeões, Chelsea e Barcelona agora em Barcelona, no caso Barcelona e Chelsea, e Real Madrid e Bayern de Munique. Arrisco o palpite. Eu acho que passa os dois espanhóis, mas penso que os 2 primeiros jogos mostraram o seguinte, que o Barcelona produziu mais, embora tenha tido a derrota mais dura de 1 a 0, mais difícil de virar, né, porque não marcou o gol. Jogou mais contra o Chelsea do que o Real Madrid jogou contra o Bayern. Eu acho que o Bayern é uma boa equipe, vai atacar também o Real, né, vai depender muito das circunstâncias do jogo, embora eu penso que são as 2 melhores equipes ainda. Tem mais jogadores para definir o jogo. E nesse teu palpite na finalíssima, Barcelona e Real, venceria o Barcelona? Aí vai ganhar o Barcelona. Joguei em Munique, né? Joguei em Munique. Concordo com o Mano também, meu palpite é esse. Voltando à nossa realidade, Piperno, desde já eu agradeço a sua participação. São Paulo e Santos, prévia do título? Quem vencer leva melhor sobre o time campineiro que vai à final? Boa noite, Piperno, desde já. Boa noite, Boccaccio. Eu acho que sim, o campeão sai desse jogo. O São Paulo tem uma enorme desvantagem com a suspensão do Luiz Fabiano. Acho que dá Santos e ganha mais um campeonato. E no clássico, no derby campineiro? Dessa vez eu acho que o Guarani leva vantagem, joga em seu estádio, tem uma campanha um pouco melhor e é um time muito bem amado, um time muito jovem, essa equipe que o Vadão formou nessa temporada. O Guarani que viveu um 2011 tétrico, quase foi parar na 3ª divisão do Brasileiro. Piperno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade aqui no Esporte Visão. Uma boa noite para você, bom final de domingo. Obrigado, Piperno. Vamos falar agora de Copa do Brasil. Tivemos jogos no meio de semana e já foram definidas as 8ª de final. No Rio, o Botafogo ficou no empate em 0 a 0 com o Guarani e garantiu a classificação para as 8ª de final. O adversário será o Vitória da Bahia, que jogou em Salvador e derrotou o ABC de Natal por 3 a 2. Em Minas, o Cruzeiro goleou a Chapecoense por 4 a 1 e se classificou. Bom, as 8ª de final da Copa do Brasil ficaram assim. Quarta-feira agora, Paraná e Palmeiras, Goiás e Atlético Mineiro, Portuguesa e Bahia. Na quinta-feira, Ponte Preta e São Paulo, Coritiba e Paysandu. E na outra semana, 2 de maio, Atlético do Paraná e Cruzeiro, Fortaleza e Grêmio, Vitória e Botafogo. Muito cedo ainda para definir alguma coisa, né, mano? Tem uma ideia de favoritismo? Torneio, como é a Copa do Brasil, depende muito daquele momento dos 2 jogos. Às vezes um jogo cria uma dificuldade muito grande, você não consegue mais reverter no segundo, depende muito. Por tanto isso, que pequenos clubes ainda conseguem chegar. A grande chance dos times médios aparecerem aí, né? Uma rodada rápida pelo país. No Nordeste, Bahia, Vitória da Conquista 1 a 0 no Bahia e o Feirense fez 1 a 0 no Vitória, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano. Tem o jogo da volta agora. Em Minas, mesma situação, Tupi empatou com o Atlético Mineiro em 1 a 1 e o América Mineiro venceu o Cruzeiro por 3 a 2, vencia por 3 a 0. Isso é outra o Cruzeiro zebra fez do 2 fim de gols semana, né? depois dos 40 e conseguiu diminuir a diferença. No Campeonato Capixaba já está definida a final, será Aracruz e Conilon.
E no Campeonato Paranaense, como a gente falou logo na abertura, Curitiba venceu o Atlético do Paraná hoje por 4-2, conquistou o retorno por antecipação e a final agora será o Coxa contra o Furacão. Dá para acompanhar esses campeonatos todos, mano? E eu te pergunto especificamente o Campeonato Baiano, o Neto Baiano é o artilheiro do Brasil. Os baianos querem saber, ele tem chance na seleção? Como é que fica isso? Não. E o Souza é vice-artilheiro. E o Souza é vice-artilheiro. Foi o que eu disse quando me perguntaram sobre essa questão do rendimento dos jogadores em seus clubes. Falei que quando ele está jogando na seleção e já faz parte do trabalho, é lógico que você leva em consideração o que eles fazem em seus clubes, mas passa a ser mais importante o que eles fazem na seleção. E pequenas oscilações são normais, início de temporada, assim como o contrário, né? E a gente tem que ter um pouco de calma para levar para a seleção. Duas perguntinhas para você. Uma, você tem 2.500.000 seguidores no Twitter. Verdade. Quanto vem de crítica? E aí eu te pergunto, qual é a crítica que mais te incomoda, mano? Não me incomodo com crítica. Me incomodo com desrespeito, com falta de honestidade. Essas coisas me incomodam. Ao contrário do que as pessoas pensam, né? A crítica, quanto mais embasada, melhor para a gente. Seja para nos elogiar, ou seja, a crítica positiva, tanto quanto a crítica negativa. Claro. Porque sem embasamento ela não serve nenhum dos dois. A positiva te empurra para o abismo lá na frente, e a negativa destrói uma coisa que pode estar boa. Então, isso não me incomoda de jeito nenhum. Me incomoda a falta de respeito, que eu acho que a gente tem que combater. Porque eu tenho lido, e às vezes até por curiosidade, na parte de baixo de alguns blogs, né? Se eu escrevesse para aquele tipo de gente, eu acho que me suicidaria. É verdade. Para alguns, né? Não, tem eu acho que aquilo não dá mais para a gente abrir espaço, porque até envergonha o futebol de um modo geral. Eu acho que a gente precisa combater envergonha isso. A raça humana. Isso mesmo. Bom, a gente está chegando ao final do programa. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, mano. Que você deixe um recado para o torcedor brasileiro. Um recado para o Zagallo, que você falou que era obrigação ganhar a Copa, que isso é um peso tremendo, mano. Eu penso que o velho Lobo, como sempre, tem razão. Nós temos que fazer tudo para ganhar a Copa mesmo. Estamos fazendo e vamos ter uma ótima seleção brasileira para tentar ganhar a Copa. A gente não ganha por decreto, né? Assim como aconteceu em 50, e que a gente diz que não perdemos para ninguém, né? Não, perdemos para alguém que estava ali capaz de nos ganhar. E sempre vai ter alguém capaz de ganhar do Brasil também, hoje mais do que nunca, porque todo mundo trabalha super certo. Especialmente o mata-mata, que é um torneio mata-mata. Que é num jogo só, né? Mas a gente vai ter uma boa seleção brasileira para tentar ganhar a Copa, não tenha dúvida disso. Você já se viu comemorando com o neto no colo? Não, ainda não. Ainda temos que construir muita coisa. Mas aumenta a responsabilidade? Por partes, como diria Jack. Aumenta a responsabilidade? Eu vejo o futebol não pelo lado pessoal. Você gosta mais dos seus, obviamente você gosta mais dos seus. Mas a seleção brasileira, ela é de todos os brasileiros, né? E se eu tiver que comemorar um título, e essa é a intenção, logicamente, do trabalho quem comanda, esse título vai ser do torcedor brasileiro. Márcio, para encerrar, algum recado para o Mano? Não, desejar boa sorte ao Mano, que eu acho um bom treinador, um homem digno, transparente, comete os seus erros como todos nós cometemos, que tudo dê certo para que todos nós possamos ver uma boa seleção no campo. Só isso. Léo. Boa sorte na Olimpíada, evidente. Vamos aguardar mais 2 anos e conquistarmos uma Copa do Mundo. Obrigado. Mano, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Agradeço ao Rodrigo Paiva e ao Vitor lá da CBF pelo apoio que nos deu para possibilitar a sua vida. Bom, Rodrigo. Um abração para o Rodrigo. Rodrigo está devendo também uma visita a gente aqui. Disse que vinha acompanhando o Mano e furou. Saiu fora. Aproveitou o feriadão, já que no Rio de Janeiro é feriado amanhã também. E a você que participou com uma grande intensidade aqui pelas redes sociais, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela presença aqui. E no próximo domingo a gente volta às 9 da noite com mais um Esporte Visão. Até lá.